Em o nome do Senhor Jesus, estão dando início a esse culto, esta maravilhosa mensagem da Palavra de Deus. E vamos falar agora um pouco mais sobre a responsabilidade, posição e responsabilidade da mãe. Vamos meditar no livro dos Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Queridos irmãos, nós estudando esses dias falamos sobre uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora é a hora dos pais instruírem seus filhos. A mãe tem uma posição muito elevada, mas a mãe tem a sua responsabilidade, mas não deixa de o pai também ter a sua parte a desempenhar na educação de sua família. Então, vamos meditar um pouco mais na Santa Palavra de Deus, que diz assim, no livro Lar Adventista, página 231. A mulher deve ocupar a posição que Deus originariamente lhe designou, de igualdade com o marido. O mundo necessita de mães que sejam não meramente no nome, mas em todo o sentido da palavra. O rei, em seu trono, não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta e mortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois, em fazendo sua obra, ela está realizando serviço para Deus. Compreenda ela tão somente o elevado caráter de sua tarefa, e isto lhe inspirará coragem. Compreenda ela a dignidade de sua obra e tome toda a armadura de Deus para que possa resistir à tentação de conformar-se aos padrões do mundo. Sua obra é para o tempo e a eternidade. Toda mãe tem um trabalho, desde que ela gerou seu filho, a responsabilidade é boa alimentação, calma, oração, já para ter uma formação da sua criança saudável, ter calma para que a criança não saia irritada, muita oração para que Deus abençoe essa criança já antes de nascer, porque ela é uma criança que está vindo consagrada para Deus. A mãe é a rainha do lar e os filhos são seus súditos. Deve governar a casa sabiamente, na dignidade de sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa. Sua palavra lei, se é cristã, sob o governo de Deus, se imporá ao respeito dos filhos. Então, a mãe deve governar seus filhos, vai se impor sobre o respeito deles. Ela é a rainha do lar e deve ser respeitada e honrada como mãe. Os filhos devem ser ensinados a considerar sua mãe não como uma escrava, cujo trabalho seja servi-los, mas como uma rainha que deve guiá-los e dirigi-los, ensinando-os linha a linha, preceito a preceito. Quando a Escritura Sagrada, no livro de Provérbios 22:6, diz assim, instrui o menino no caminho que deve andar. Ela quer dizer, sabe o quê? Que as mamães devem ensinar os filhos nas coisas de Deus e também no trabalho material. Os filhos devem compartilhar dos encargos da mãe. A mãe tem muitos trabalhos. E se os filhos
a ajudarem sua mãe, ela será mais aliviada, terá mais tempo para ler, orar e conversar com seus filhos. A mãe raramente aprecia sua obra e frequentemente se põe tão baixo na estima de seu trabalho que a considera como servidão doméstica. Por isso as mamães arrumam uma serva para cuidar de seus filhos. Estão nem aí. Terceirizam a educação de seus filhos. E o que vai acontecer? Se a pessoa não tiver o temor do Senhor, pode desviar a mente dos filhos numa direção errada. Ela vive na mesma rotina dia a dia, semana a semana, com nenhum resultado especialmente marcante. Ao fim do dia, não pode ela dizer quanta coisa terá realizado, posta em contraste com as consecuções do marido. Ela sente que nada fez digno de nota. A mãe trabalhou, teve muitos encargos, mais encargos do que o próprio pai, e quando o pai chega em casa, o texto diz aqui, ela acha que não fez nada digno de mérito, de nota. E não é assim. O pai frequentemente chega com um ar satisfeito e orgulhosamente passa em revista o que realizou durante o dia. Suas observações mostram que ele agora espera ser servido pela mãe, pois ela não fez muito, exceto cuidar dos filhos, cozer o alimento e manter a casa em ordem. Ela não fez trabalho de feirante, não comprou, nem vendeu, não fez obra de agricultura, no amanho do solo, não trabalhou em mecânica, logo não pode estar cansada. Ela critica a censura e impõe, como se fora o Senhor da criação. E isto é de tudo o mais probante para a esposa e mãe, porque ela, de fato, se cansou muito em seu posto de dever durante o dia e, no entanto, não pode ver o que fez e está realmente desencorajada. O que aconteceu? A mãe trabalhou o dia todo. Cuidou de filhos, lavou, passou, cozinhou, fez tudo. Deu aula. E o pai, quando chega à tarde, à noite, tem no pensamento que a mãe não fez nada, ela só fez isso aí. É o mínimo. E ele passa a nota do que fez. E não é valorizado o trabalho da mamãe. E deveria ser valorizado. Continuando a leitura na página 233, diz assim: pudesse o véu ser afastado e o pai e a mãe ver como Deus a obra do dia e como seus olhos infinitos comparam a obra de um pai com a do outro, e ficariam atônitos ante a revelação celestial. O pai haveria de olhar o seu trabalho em mais modesta luz, enquanto a mãe ganharia nova coragem e energia para persistir em seu trabalho com sabedoria, perseverança e paciência. Agora, ela conhece o seu valor, enquanto o pai tem estado a tratar com coisas que devem perecer e passar. A mãe trata com desenvolvimento de mentes e caracteres, trabalhando não apenas para o tempo, mas para a eternidade, preparando seus filhos para o céu, certo? Vamos, papais e mamães unidos, fazer esse trabalho, porque a recompensa desse trabalho virá no final. Que cada mãe
compreenda quão grandes são os seus deveres e suas responsabilidades e quão grande será a recompensa da fidelidade. A mãe que alegremente assume os deveres que jazem diariamente em seu caminho, sentirá que a vida para si é preciosa, porque Deus lhe deu uma obra a realizar. Nesta obra, ela não precisa necessariamente comprimir o espírito, nem permitir que seu intelecto se debilite. O trabalho da mãe é dado por Deus, para que crie os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Qual é a incumbência que o Senhor deu às mamães? Criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. O amor e temor de Deus deve estar sempre diante de seu terno espírito. Quando corrigidos, devem ser ensinados a compreender que são admoestados por Deus, que Ele não tem prazer no engano, na mentira e nas más ações. Assim, a mente dos pequenos pode estar tão associada com Deus que tudo que eles disserem e fizerem será em atenção à sua glória. O futuro, e no futuro, eles não serão uma cana ao vento, oscilando entre a inclinação e o dever. Levá-los a Jesus não é tudo quanto se requer. Esses filhos devem ser educados e treinados para se tornarem discípulos de Cristo, a fim de que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. Esta obra de modelar, refinar, polir, pertence às mães. O caráter da criança deve ser desenvolvido. A mãe deve gravar na plaqueta do coração lições perduráveis como a eternidade, e acarretará sem dúvida sobre si o desprazer do Senhor, se negligenciar sua sagrada obra ou permitir que outros nela interfiram. Se a mãe passar esta sagrada obra a outros, o Senhor não vai ter prazer nisso. A mãe cristã tem sua obra apontada por Deus, a qual não negligenciará se estiver intimamente associada com Deus e imbuída de seu Espírito. Se as mamães e os papais estiverem ligados com Deus, não vão passar a outros essa responsabilidade sagrada e santa. Preparar seus filhos para morar com Deus lá no céu, viver na eternidade. Há oportunidades de inestimável valor, interesses infinitamente preciosos confiados a toda mãe. A humilde rotina dos deveres que as mulheres têm vindo a considerar como uma fastidiosa tarefa, deveria ser encarada como uma obra grandiosa e nobre. É privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência e, fazendo isto, trará alegria ao seu próprio coração. Ela pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos, através de claridade e sombra em direção às alturas gloriosas do céu. Mas unicamente quando ela procura em sua vida seguir os ensinos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos segundo o modelo divino. Como é que alguém vai dar o que não tem?
Como é que alguém vai ensinar um caminho do qual ele nem conhece? Como é que vai levar os filhos para o céu junto de si se não está interessado em ir para o céu? Devemos parar e pensar tudo isto. Em meio a todas as atividades da vida, são os filhos o mais sagrado dever da mãe. Mas quantas vezes não é este dever posto de lado para que seja satisfeito algum desejo egoísta? Os pais estão encarregados dos interesses presentes e eternos de seus filhos. Deve sustentar as rédeas do governo e guiar sua casa para a honra de Deus. A lei de Deus deve ser a sua norma e o amor deve reger todas as coisas. A palavra de Deus diz que a lei de Deus é a cerca colocada ao redor de cada família cristã e ao redor da igreja de Deus aqui na terra. A lei de Deus chama-se o muro protetor, o muro de proteção que vai desviar a família, desviar os pais de todas as coisas más. Quando homens casados vão para o campo, deixando suas esposas presidindo aos cuidados da casa, estas estão fazendo um serviço tão importante como o marido. Enquanto o marido é missionário lá fora, ela não é menos em casa, excedendo muitas vezes o marido quanto aos cuidados, solicitude, trabalhos com que tem de arcar. Sua obra é uma obra sagrada e importante. O marido lá fora pode ser cumulado de honras da parte dos homens, ao passo que a fiel obreira em casa ficará privada dessa recompensa. Mas se ela se empenhar pela felicidade da família, esforçando-se por formar caracteres à imagem divina, os anjos arrolarão o seu nome ao par dos maiores missionários do mundo. Deus não vê as coisas como se apresentam à visão finita do homem. Se as mães forem fiéis missionárias em casa, educando e instruindo seus filhos para Deus, são comparadas como os maiores missionários do mundo, pois elas cuidaram da igreja de seu lar, formando suas famílias, caracteres santos nos filhos, preparando eles para o céu. A mãe é um instrumento de Deus para tornar cristã sua família. Deve ela ser o exemplo de religião bíblica, mostrando como sua influência deve controlar-nos nas atividades e prazeres da vida diária, ensinando os filhos que somente pela graça podem ser salvos, através da fé, e que isto é um dom de Deus. Este constante ensinamento do que Cristo é para nós e para eles, seu amor, sua bondade, sua misericórdia, revelados no grande plano da redenção, fará sobre o coração impressão sagrada e santificada. Irmãos, moldar o caráter dos filhos é obra que o Espírito Santo está disposto a ajudar a cada mãe e cada pai. A educação dos filhos constitui parte importante do plano de Deus para demonstrar o poder do cristianismo. As mães educando seus filhos estão demonstrando ao mundo o poder do cristianismo. Uma solene responsabilidade repousa sobre os pais de assim educarem os filhos, de modo que quando saírem para o mundo, façam bem e não mal aos que com eles se associarem. Imaginemos o seguinte: eu já ouvi falando muitas vezes, olha, essa jovem é problema, esse rapaz aí, olha, ele é filho daquele homem lá,
Olha como ele se parece muito com o pai, é muito bruto, é mau. Aquela filha também tem isso aqui. Tudo faltou a educação correta dos pais. Mas se são cristãos e os nossos filhos saem para o mundo, as pessoas ao associarem-se com eles vão dizer assim, igual os discípulos que foram chamados de cristãos, vocês são realmente cristãos. Isso é maravilhoso. O ministro tem seu setor de atividade e a mãe o seu. Ela deve levar os filhos a Jesus para que os abençoe. Deve estimar as palavras de Cristo e ensiná-las aos filhos. Desde o berço, deve discipliná-los para que saibam controlar-se e sejam altruístas, para que adquiram hábitos de ordem e asseio. Se uma filha ou filho não tem hábitos de ordem ou asseio, é porque não foram ensinados. Se eles têm, é porque foram ensinados. A mãe pode criar os filhos de modo a virem com o coração aberto e terno para ouvir as palavras do servo de Deus. O Senhor tem necessidade de mães que em todo o setor de atividade do lar desenvolvam os talentos que Deus lhes deu e preparem os filhos para a família do céu. Que coisa linda! A mãe preparando os seus filhos no lar para se unir esta família da terra um dia com a família que está no céu. O Senhor é servido mais efetivamente, mais pelo fiel trabalho do lar do que por aquele que ensina a palavra. Tanto quanto os mestres na escola, devem os pais e mães sentir que são educadores dos filhos. A esfera de prestatividade da mãe cristã não deve ser estreitada por sua vida doméstica. A salutar influência que ela exerce no círculo do lar pode e fará sentir numa esfera de utilidade maior na sua vizinhança, na igreja de Deus. O lar não é uma prisão para a mãe e esposa devotada. Que a mulher compreenda a santidade de sua obra e da força e temor de Deus, assuma a missão de sua vida, eduque seus filhos a fim de que sejam úteis neste mundo e estejam aptos para um mundo melhor. Dirigimos-nos a mães cristãs, apelamos a que sintais vossa responsabilidade como mães e vivais não para satisfazer-vos a vós mesmas, mas para a glória de Deus. Cristo não se agradou a si mesmo, mas tomou sobre si a forma de servo. O mundo está repleto de influências corruptoras. A moda, os costumes exercem um forte poder sobre os jovens. Se a mãe falta em seu dever de instruir, guiar e restringir seus filhos, naturalmente aceitarão o mal e se desviarão do bem. Que toda mãe vá muitas vezes ao seu Salvador com a oração. Ensina-nos o que faremos pela criança. Ela que atenda à instrução de Deus, que Deus dá em sua palavra e ser-lhe-á dada sabedoria conforme ela necessitar. Queridos irmãos, vivemos entre os perigos dos últimos dias. Vivemos já na parte final da história terrestre. Nós estamos chegando, avizinhando já da vinda de Jesus em glória. Mas o mais perigoso é a vida como ladrão, que nós devemos preparar-nos e a nossos filhos para o juízo investigativo que está bem presto, está bem diante de nós. Nós devemos acordar agora, se pôr em ordem, porque
Não sabemos quão breve nossos nomes pode ser tomado nos lábios de Cristo. E sabe o que vai acontecer? Com pais e mães infiéis que não prepararam seus filhos nem a si próprios, serão pesados na balança e achados em falta. A mãe fiel, inscrita no livro da vida e da fama imortal, a abnegação e a cruz são nossa porção. Aceitá-la-emos? Nenhum de nós deve esperar que, quando as últimas grandes provas nos sobrevierem, desenvolvamos então, num momento, por causa de nossa necessidade, um espírito de renúncia e patriotismo. Não, absolutamente. Esse espírito tem que ser amalgamado com as nossas experiências diárias e incutido no espírito e coração de vossos filhos, tanto por preceito como por exemplo. As mães de Israel podem não ser elas mesmas guerreiras, mas poderão suscitar guerreiros, que hão de cingir toda a armadura e ferir varonilmente as batalhas do Senhor. Esse é o que eu desejo de coração para todas as mães de Israel. E ainda finalizando, nós temos aqui um texto muito importante. Mães, em grande medida, o destino de vossos filhos está em vossas mãos. Se falhais na função, podeis levá-los para as fileiras do inimigo, tornando-os seus instrumentos na ruína das almas, mas por piedoso exemplo e fiel disciplina, podeis levá-los a Cristo e torná-los instrumentos em suas mãos para a salvação de muitas almas. O seu trabalho das mães cristãs, se feito fielmente em Deus, será imortalizado. Os cultores da moda jamais verão ou compreenderão a beleza imortal da obra da mãe cristã e escarnecerão de suas ideias arcaicas e das suas vestimentas simples e seus adornos, enquanto a majestade do céu escreverá o nome dessa mãe fiel no livro da fama imortal. Caras mães, quer que seu nome seja escrito no livro da fama imortal? Eduque seus filhos para o céu, prepare-os para a obra de Deus, que sejam usados como instrumentos de Deus para a bênção da humanidade. Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam a importância da obra de uma mãe cristã. Não há outro trabalho que possa igualar a este. Os pais deveriam dirigir a instrução e ensino de seus filhos, enquanto muito pequenos, com o objetivo de poderem eles ser cristãos. São postos sob vosso cuidado, para serem ensinados não como herdeiros do trono de um reino terrestre, mas como reis para Deus, a fim de reinarem pelos séculos internos. Que toda mãe sinta serem inapreciáveis os seus momentos, mas sua obra será aprovada no dia solene do ajuste de contas. Achar-se-á, então, que muitos dos fracassos e crimes de homens e mulheres resultaram da ignorância ou negligência daqueles cujo dever era guiar seus pés infantis no caminho direito. Ver-se-á, então, que muitos que têm abençoado o mundo com a luz do gênio, da verdade e santidade, deve os princípios que foram a mola mestre de sua influência e êxito a uma mãe cristã que orava. Queridos pais, queridas mães, querida igreja,
Se existe um tempo tão solene como esse, tempo de juízo, tempo que o destino está para ser decidido para a vida ou para a morte, este é o tempo de preparar nossas famílias para o lar celestial. É o tempo de uma conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que vocês fizerem de vossos filhos, eles serão ou criminosos ou obreiros na causa de Deus, ou treinados para o bem ou treinados para o mal. Disso depende a instrução que receberem dos pais. Então, vamos ser fiéis a Deus na educação, na instrução. E agora, finalizando com a Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, 6 e 7. Deuteronômio capítulo 6, 6 e 7. Vamos ver o que nós temos aqui. Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras que te ordeno hoje, estarão no teu coração, e as intimarás a seus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É assim que os pais devem instruir os seus filhos, andando pelo caminho, deitando, levantando, instruindo os filhos no caminho do Senhor. O Provérbios 22, 6 reforça: instrui a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ela ficar velha, não vai se desviar desse caminho. Segundo Timóteo 3,15, ainda diz assim, último texto: e que desde sua meninice sabes as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Esse menininho chamado Timóteo foi instruído pela avó e pela mãe, e nós sabemos que existe um texto que eu não vou ler agora, mas vou citar, que quando Jesus voltar e esses filhos fiéis que foram bem instruídos pelas mães, tiverem salvos, recebendo sua coroa de glória, vão levantar suas coroas e dizer assim: mãe, tudo isso eu devo ao bom ensinamento que recebi de minha mãe. Eu estou salvo graças ao seu trabalho. A senhora não deixou de fazer o trabalho comigo e hoje eu estou recebendo essa recompensa, uma coroa de vida eterna. Que isso seja o meu desejo e oração para mim, todos vós, a todos os papais, mamães, e que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um, irmão, irmã e criança da igreja. É o meu desejo e oração. Amém.